Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, meu povo. Vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja muito bem, com essa disposição para poder entrar nesse final de semana com muita alegria, com muita vontade, muita disposição e com muito Jesus no coração. E que é isso que importa, né? Independente do que a gente vive, é ter Jesus no coração. Porque se tiver bom, a gente fica feliz com ele. Se tiver ruim, a gente pede força para ele, né? Que é para ele mesmo que a gente tem que rogar misericórdia. Então, Jesus sempre na nossa vida. Meus queridos amigos, para vocês que estão em casa, no podcast, nos ouvindo depois, que não conseguem ver a nossa tela, nós estamos nessa telinha do YouTube, uma tela retangular, que tem no canto superior esquerdo bolas rosa e azul, e no alto escrito Café com o Evangelho. No canto inferior à direita, nós temos o nosso mini Jesus. Ele está em cima de bolas rosa com a borda azul, vestido de calça jeans, blusa branca, sorrindo. Seus olhos e seus dedos apontam para o meio da tela, mostrando os 4 retângulos menores que estamos aqui. Nós temos eu, Alessandra, no retângulo superior à esquerda. Eu sou uma mulher branca, estou com óculos de grau, meu cabelo é grisalho, hoje ele está solto, na altura da orelha, visto um vestido com tons de amarelo e laranja, uso brinco amarelo. O meu fundo de tela à direita é um armário de cor madeira escura, e ao fundo e na lateral esquerda a parede é branca com alguns enfeites de decoração pendurados. Abaixo de mim nós temos o convidado de hoje, ele está no canto inferior à esquerda, ele é o Aloísio Sônego retornando para cá, ele é um homem de pele branca, usa óculos de grau, seu cabelo castanho, curto, jogadinho de lado, veste uma blusa azul jeans e o seu fundo de tela é uma parede branca com uma janela e à esquerda uma parede cinza bem clarinho com o quadro pendurado. No alto, à direita, no canto superior à direita, nós temos a nossa linda intérprete de Libras, a Babi. Ela é uma mulher de pele negra, ela veste um turbante azul, uma camisa preta, e o seu fundo de tela é uma parede com listras em rosa, amarelo, laranja e branco, com vasos de planta pendurados. E à direita é uma porta branca. E abaixo da Babi, no canto inferior à direita, nós temos nosso querido Marcelo, esse homem bonito, de pele branca, cabelos escuros, barba e bigode grisalhos, bem espessos, usa óculos de grau, sua blusa é vermelha, o seu fundo de tela é uma parede branca, com diversos quadros pendurados. E no nosso nós temos, né, a gente poderia até brincar, um quinto elemento, que é o nosso chat querido e amado. E os comentários desse chat aparecem no canto inferior à direita, à esquerda, embaixo da telinha. Então, a gente já também dá bom dia para esses irmãos que já chegaram aqui, nessa companhia diária que eles têm conosco, que trazem as suas mensagens de bom dia, o seu bom ânimo, também trazem as suas dores, as suas tristezas para compartilhar com a gente e se nutrir, né? Nesse café com o Evangelho, que é pura luz, que é puro amor, que é pura disposição de querer acertar, porque errar é uma certeza que todos nós temos, né? A gente se equivoca sempre, isso é normal da nossa passagem aqui, mas que a gente possa vir aqui não buscar a nossa energia, a minha, de Marcelo, de Babi, de Aloysio, que está aqui, ou de qualquer outro convidado ou outro participante, mas sim a energia desses espíritos amigos. Bom dia, Marcelo, como que você está aí das terras de Cabo Frio? Pronto para um dia de sol e praia? Maravilhoso, e um dia de viagem. Estamos fazendo uma pequena viagem familiar hoje, mas domingo retornamos cedo para casa, porque todos nós temos um compromisso domingo com o país e que a gente não abra mão de estar realizando esse compromisso, que é importantíssimo. Escolha quem você escolher, vá lá, cumpra a sua função, não se omita. Olha que Pôncio Pilatos se omitiu e veja no que deu. Faça sua escolha. Arque com suas consequências. Seja honesto. Assuma lá e vá. Nós precisamos escolher. Escolher é um direito que a gente tem. Estamos aqui hoje porque escolhemos. Ninguém nos
pois foi uma opção. Estar com a Luísa não é uma opção, é uma bênção, é uma alegria. A Luísa, já estivemos juntos outra vez aqui, nessa configuração, onde, segundo ele lembrou, era Alexandre, e já estava o nosso técnico. A Luísa, querido, bom dia. Que alegria estarmos de volta com você. E esses companheiros que se acham aqui, alguns te conhecem, outros não, porque o público está se alterando. Fale para eles quem é a Luísa, pelo amor de Deus. Bom dia, Alê, bom dia, Marcelo, bom dia, Bárbara, bom dia, amigos queridos do Café com o Evangelho. Sempre uma alegria retornarmos nesta casa tão querida, um trabalho que eu fico, olha, aplaudo muito o trabalho de vocês, porque não é um dia ou outro, são todos os dias, 7 da manhã, que essa equipe querida está aqui, trazendo não só um café, mas amor e coração no nosso Evangelho. Meu nome é Aloísio Sônego, eu sou aqui de Araraquara, no interior do estado de São Paulo. Participo já há mais de 2 anos deste perfil @reflexões.aloísio, que completa hoje exatamente 2 anos de perfil, quer dizer, foi uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para uma comemoração, né? Uma comemoração especial, levando o Evangelho de Jesus aos corações queridos. Gratidão a todos pelo convite e que tenhamos os bons estudos. Seja muito bem-vindo, Aloísio, mais uma vez. Obrigado pela participação aqui no Café. E essas coisas que a espiritualidade arranja, né? A gente poder estar entre amigos para comemorar datas que são especiais ao nosso coração. Então, a gente que agradece de você estar aqui com a gente hoje, numa data tão especial para você. Então, amigos queridos, deixa eu abrir aqui, ó. A gente conversa. Hoje, o nosso estudo de hoje, vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o versículo 5, que diz: Os apóstolos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. O texto que a gente irá estudar hoje, ele está lá no livro Escultores de Alma e se chama Fidelidade. Mas, antes da gente poder começar o texto, da gente começar a ler, vou pedir, Marcelo, querido, você faz uma prece para a gente, por favor? Vou corrigir posteriormente o versículo, que eu botei o 10, mas é o 5, hein, gente? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui entre família espiritual, família encarnada, que às vezes nos entra para nos assistir, tímida, não se posiciona, fica quietinha ali, mas nós sabemos de amigos, de familiares que vêm nos ver, nos assistir e ouvir as reflexões. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos inspire e nos dê discernimento nesta hora. Graças a Deus, e vamos trabalhar em nome de Jesus. Assim seja e assim será, porque o trabalho sempre é necessário. Então, a gente vai colocar na tela, Luiz, o texto, aí a gente pede que você leia. Então, para quem está em casa, nós colocamos a Babi, ela está na porção maior da tela, no canto à esquerda, e à direita nós temos o texto, que está no fundo preto, com as letras brancas. Aloysio, querido, você pode ler para a gente o texto na íntegra, por favor? Perfeitamente. Olha, o texto aparentemente pequeno, mas de uma profundidade incrível. Fidelidade. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Lucas 17:5. A solicitação dos discípulos a Jesus é de plena atualidade. Os cristãos de todas as procedências se encontram hoje fustigados por teorias contraditórias, ciências psicológicas sem Deus, pregações visando a dominação do mundo com esquecimento das conquistas espirituais, o relaxamento das disciplinas religiosas, a zombaria de muita gente contra o hábito da oração. Muitos companheiros jazem atônitos. De que modo conciliar o progresso da inteligência com os ensinamentos evangélicos? Porém, os delírios do cérebro, aos que procuram e roga ao Senhor, nos conserve os corações na tranquilidade da fé. Emmanuel.
Voltamos para a nossa configuração original, com os 4 retângulos na telinha do YouTube. Aloysio, querido, fique à vontade para começar as suas considerações. Bom, eu gosto sempre de analisar, antes de conversarmos sobre o texto propriamente dito, sobre o título que é dado, porque a gente sabe que nenhuma obra e nenhum título de um capítulo é dado por acaso. Então, o título Fidelidade, ele é muito mais amplo do que se nós pensarmos numa fidelidade de um relacionamento. A fidelidade pressupõe muito, mas muito mais. Nós, muitas vezes, somos infiéis do ponto de vista da nossa fé. A nossa fé é vacilante, tanto que no texto principal, Lucas coloca para nós: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, porque Jesus já havia ensinado a oração dominical do Pai Nosso. Então, orar, nós certamente aprendemos a orar, mas quando de nós colocamos a oração a serviço da fé? E os discípulos pediram a ele: Mestre, acrescenta-nos a fé. E eu posso dizer a vocês, amigos queridos, que muitas vezes a nossa fé ela é vacilante. Naqueles momentos que nós estamos com o mar tranquilo, o lago assim bem sereno, quando nós estamos vivenciando momentos de calma, um céu de brigadeiro, a gente pode falar assim: nossa, que maravilha, eu tenho fé, a minha fé é inabalável. A minha fé realmente transporta montanhas. Porém, ao sabor da menor tempestade, do vento que já chega ali sussurrando, a nossa fé é vacilante. Lembrei, inclusive, neste momento, daquela passagem que Jesus dormia no barco, quando, de um determinado momento, o vento soprou forte e aquele lago sereno transformou-se num verdadeiro mar revolto. E os discípulos estavam todos temerosos e foram logo acordar o mestre. Mestre, sucumbiremos. Ao que Jesus acorda e vira para a tempestade: calai-vos. E vira para os discípulos: homens, onde está a vossa fé? E para nós essa mensagem toca profundamente, porque a nossa fé, naqueles momentos de dificuldades, e todos nós certamente passamos e ainda vamos passar por muitas dificuldades, precisamos buscar a fé de uma forma inabalável, numa certeza indissolúvel de que temos sim a companhia dos bons amigos espirituais ao nosso lado e de que o grande capitão, o grande comandante das nossas vidas é o nosso Mestre Jesus. Ele está no leme do barco das nossas vidas e ele sim teremos que buscar nos momentos de dificuldade. Então, termos fé no momento que está tudo calmo, tudo tranquilo, é muito fácil. O difícil é termos fé nos momentos turbulentos. E aí ele vem o texto dizendo assim, né, que a solicitação dos discípulos a Jesus é de plena atualidade. Os cristãos de todas as procedências se encontram hoje fustigados por teorias contraditórias. Até hoje ainda, a gente, passado 2000 anos que veio a Boa Nova até nós, e nós, na condição de espíritas cristãos, seguindo o preceito do Evangelho de Jesus sobre a codificação de Allan Kardec, trazemos esta contradição, muitas vezes, dentro do nosso próprio meio doutrinário. E é importante que a gente busque a essência do Evangelho, trazer o Evangelho como fonte viva das nossas atividades no nosso dia a dia. Vou deixar vocês falarem um pouquinho também para a gente continuar aqui nosso bate-papo. Aloysio, fidelidade, né? Esse exercício de fé. Mas, assim, quando você apanha o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai dizer que fé inabalável precisa confrontar a razão, né? A fé, ela necessita experimentar um movimento e, muitas vezes, um reajuste.
Nós não podemos ignorar que o ato de nós termos fé em algo signifique que aquilo obrigatoriamente não vai passar por um reajuste a partir do momento que aquela ideia se torna uma ideia irracional, né? Se torna uma ideia que não siga uma lógica. Então, quando o versículo fala, e os apóstolos disseram ao Senhor, acrescente-nos a fé, eu acredito que nós poderíamos, sobrepondo o pensamento de Kardec sobre fé, Senhor, estimula-nos a olharmos as coisas pela ótica da razão, pela ótica do sentido, que nós, em algum instante, consigamos pegar toda a nossa emoção e deixarmos um pouquinho ali do lado e exercermos a razão para fazermos análise nas dinâmicas de fé. Porque a gente vê companheiros, né, e companheiros talvez nos vejam assim, como homens de fé irracional, como homens de fé inexplicável. E aí você entra numa questão perigosíssima, que é a fé cega, né? É a fé, eu acredito, e isso não está sujeito à discussão. Está, sim, porque a razão entra pela dinâmica de discussão. Quando Allan Kardec vai botar lá, estamos estudando em outro momento, num grupo de uma casa espírita que nós participamos, o Livro dos Médiuns, e toda a construção de fé que Allan Kardec edifica para que nós possamos acreditar na nossa relação com o mundo espiritual, ela surge em quê? Numa proposta racional que atende um exercício de ciência. No final, acreditar naquilo que ele está falando a nós já não é mais um exercício de fé cega. Você tem uma explicação que consolida a crença. E aí a gente vai pensando sobre isso. E essa parte inicial, essa abordagem inicial aí, é muito importante. Porque quando você fala, a nossa fé oscila, é porque a nossa fé não é consolidada numa razão. Não se consolida. Então, a nossa fé, ela é mais forte ou mais fraca, segundo os períodos de calmaria ou de ventania que nós vivemos na nossa existência. Essa parte inicial sua, já podemos encerrar, para mim, já posso ir embora, porque é mais ou menos isso. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei muito refletindo sobre o título, fidelidade, né? A fidelidade traz um sentido de ser fiel. E para ser fiel, você tem que acreditar naquilo que a pessoa está te dando. Então, se eu vou ser fiel a uma amizade, se eu vou ser fiel a uma religião ou uma doutrina, se eu vou ser fiel num relacionamento pessoal, que seja amoroso, qualquer tipo de relacionamento pessoal, a gente busca essa fidelidade das pessoas, né? E é sobre isso que o Marcelo estava falando, sobre essa fé, essa fidelidade cega que a gente tem, que a gente não questiona. Essa fidelidade que me faz acreditar piamente em alguém, sem que eu passe pelo meu raciocínio, pelo meu crivo, pelo meu bom senso. Aí Emmanuel vem dizer aqui que a solicitação dos discípulos a Jesus é de plena atualidade. Quem hoje não chega e não roga a Jesus de minuto a minuto, não vou nem dizer diariamente, né? De minuto a minuto, Senhor, fortalece a minha fé. Então, o nosso pedido para Jesus, ele é constante. Eu, pelo menos para mim, né? Porque às vezes é de segundo a segundo. Quando olha para o lado, Senhor, a minha fé, eu tenho que ficar com a fé forte. Olha para o outro lado, Senhor, a minha fé. Aí você percebe, quando você olha para o outro lado, que a nossa fé ainda está fraca. Fraca no sentido de que a gente não é fiel a Deus. Esse fraco que eu estou refletindo é sobre essa fidelidade. Se eu sou fiel a Jesus, se eu acredito em Jesus, se eu tenho fé em Jesus,
Ou por que eu vacilo diante de qualquer erro? Ou por que eu vacilo diante de qualquer coisa que eu veja, ou ouça, ou sinta, que me faça ficar fraca? Porque o elo fraco da história não é ele, sou eu. Então, esse plena atualidade aqui é porque ainda vai ser bem atual em todos os momentos que a gente passar, enquanto a gente estiver no meio da tempestade e tiver que acordar Jesus para acalmar a tempestade, porque a gente não tem fé suficiente para poder falar assim, vamos aguardar passar. É isso que a gente faz. Toda tempestade que a gente tem, primeiro a gente acorda Jesus, se assusta, acorda Jesus, para depois raciocinar. A gente não consegue raciocinar antes, né? Então, trazendo de novo esse viés da fidelidade, a gente não consegue ser fiel porque de verdade a gente não acredita. Ou acredita, sabe aquela coisa assim, eu acredito, mas é difícil. A gente está num planeta de provas e expiações. Eu acredito, mas esse mais é só nosso. É só nosso. Então, são justamente essas teorias contraditórias que Emmanuel fala no texto, em que diz que todos os cristãos, e ele bota todo mundo junto, né? Todos aqueles que acreditam no Cristo, de todas as procedências, se encontram hoje fustigados por teorias contraditórias. E aí, quando a gente está na teoria contraditória, a gente percebe que a gente está na fé cega, que a gente percebe que a nossa fidelidade nem sempre é a Jesus ou a fé. Né? Então, essa teoria contraditória aqui pegou bem no meu calinho, porque eu vejo que muitas das vezes o que eu acredito não é cristão. E aí, por isso que é o contraditório, né? Enfim. E aí, Aloísio? Eu estava ouvindo você falar da questão de Deus é fiel. Não sei se vocês já viram algumas vezes, tem alguns adesivos que as pessoas colocam no carro, Deus é fiel. E o Tassiro Rangel, que é um professor de física da USP, aqui de São Carlos, aqui perto, um palestrante espírita bem conceituado, que tem uma clareza de exposição, com todo o seu conhecimento científico, ele consegue trazer o evangelho no nosso dia a dia. Certa vez, analisando essa frase, ele falou, tá bom, Deus é fiel, mas e você? É fiel a Deus? Olha só, né? Nós entramos, então, no outro item que ele coloca assim, ciências psicológicas sem Deus, pregações visando a dominação do mundo com esquecimento das conquistas espirituais, o relaxamento das disciplinas religiosas, a zombaria de muita gente contra o hábito da oração. Olha só, colocando aqui, a ciência, como se fosse a ciência contrária à religião, contrária à fé. Não necessariamente, porque Kardec utilizou a fé raciocinada, como o Marcelo bem colocou, trazendo, né, a razão face a face para que a gente conseguisse fazer da nossa religião algo de crescimento espiritual. E por todas essas questões de ordem psicológicas, pregações que visam a dominação do mundo, né? A gente lembra assim de quantos dominadores já teve o mundo que hoje são peças de museu. Na verdade, nós devemos buscar sempre a essência, que é a oração. E o hábito da oração, eu estava lembrando desse detalhe muito importante. O hábito da oração não é o ficar rezando de manhã, à tarde, à noite, ficar orando uma prece decorada. Não, estar em oração é o estar constantemente, como até a Lê falou agora, né? Naqueles momentos que você lembra de Jesus, naqueles momentos que você pede a inspiração para a solução de um problema, porque essa oração ela tem que se dar de ligação instantânea. Porque se você estiver o tempo todo com o pensamento no bem, voltado para as realizações boas, você vai dar sempre a possibilidade que a espiritualidade possa te intuir. Porque muitas vezes eles querem nos ajudar, mas nós não damos o mecanismo, né, para que eles consigam nos auxiliar. Enquanto tantas pessoas ficam zombando daquelas pessoas que oram, isso não serve para nada. Não serve para nada até o momento de uma dificuldade, porque a gente percebe assim, né? Até o mais simples ateu, no momento da dor, no momento da dificuldade,
ele reza, ele ora, ele pede encarecidamente. Então, naqueles momentos, né, da oração, colocada de uma forma tão presente em nossa vida, feita de uma forma que a gente pode dizer assim, orar é estar em sintonia com a espiritualidade maior, dar oportunidade para que a gente possa receber aquilo que nós precisamos e merecemos naquele determinado momento. Marcelo, Alê? Aloysio, deixa eu pensar. Você fez um cutuque aí, né? Eu gosto desse cutuque assim, porque quando a gente vive em relação à vida humana, né, você vive a vida física. Bárbara vive a vida física, Alessandra, você vivemos uma vida física. E diante dessa vida física, ele aborda que as dominações do mundo, o esquecimento das conquistas espirituais, as ciências psicológicas sem Deus. Não dá para você consolidar uma fé quando você tem uma relação material e dissocia essa relação material com a relação espiritual. A fé, né, ela precisa andar com, eu preciso jogar a luz da fé sobre as questões humanas. Então, assim, você adoeceu, eu adoeci. Vamos jogar a luz da fé sobre as questões humanas. Mas vamos associar esta fé à medicação, ao tratamento, à busca hospitalar. Então, a gente adoece, tem a fé, vai melhorar. Mas você foi ao médico? Você está utilizando uma medicação? Você fez uma mudança de hábito alimentar para esse seu fígado prejudicado? Você fez uma mudança de hábito de vícios para o seu pulmão, que você fuma? Então, assim, nós temos fé, mas não aplicamos aquilo que a ciência fala. Então, você luta contra a instrução. Fé é uma aliada das questões humanas. Fé não existe para tirar as questões humanas. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde Allan Kardec vai falar sobre a aliança da ciência com a religião, ele está dizendo assim, olha, o que se espera é que você pegue tudo que você acredita enquanto espiritual e faça caminhar com as questões materiais. Nós estamos vivendo agora, essa semana, até no domingo, uma questão severa ligada à política. Então, assim, nós não podemos misturar política com religião. Nós precisamos misturar política com religião. Porque nós precisamos associar a nossa perspectiva de fé com as práticas partidárias. Você não pode dissociar. Quando você vai encontrar um companheiro, uma companheira, começa a namorar, às vezes você nutre uma forte atração física, mas ignora todas as repulsões espirituais. Porque você diz assim, eu vou... Aí você fala assim, eu fui avisado. Porque, compreenda, entre naquela relação. Ceda aos apelos físicos, mas não ignore a prática de fé. Então, quando a Alessandra quando você estava falando sobre oração, assim, eu vou exercitar o poder da prece diante das minhas ações humanas. Se você partir desse princípio, não vai haver mais uma traição. Uma traição que é uma prática física. Eu conheci uma pessoa, estou vivendo uma relação, um relacionamento. Fui atraído fisicamente por uma pessoa. O que seria a dinâmica de fé? Senhor, minha vida está sendo perturbada por um corpinho lindo, por um desejo fulguroso. Senhor, me mostre a razão. Aí o Senhor vai dizer para você assim, fulano, olha a construção familiar que você tem, veja a sua família, os seus compromissos reencarnatórios, ele vai murchando sua traição. Mas alguém canta o hino Bezerra de Menezes quando quer pular a cerca, Luiz, aí em Araraquara? Alguém canta o hino de Ismael, canta a luz quando quer pular a cerca?
Não canta, Luísio. Não canta. A gente não está nem aí para isso. Me ajuda, Luísio. A não ser que cantem. Você conhece alguém que cante? Eu achei muito engraçado essa sua comparação. Eu acho que se a gente começasse a cantar o hino a Bezerra de Menezes, a gente não ia fazer quase nada de errado no mundo. A gente deveria cantar o dia todo. Entendeu? Enquanto o Marcelo estava falando, não sobre o corpinho, né? Mas sobre as questões, né? Que a gente tem na nossa vida, que a gente pede ajuda, mas não faz a nossa parte. Gente, isso é tão... Aí eu tenho que falar por mim, né? A gente não pode falar pelo outro nunca, né? Quantas vezes eu falo assim, Senhor, que eu pare com a vontade de beber Coca-Cola, e vou lá e vou de novo na Coca-Cola. Então, assim, não tenho fé de que eu vou conseguir, não tenho fé em mim, não tenho fé na minha persistência. É um desencadear. Porque quando a gente fala de fé, de fidelidade a Jesus, a gente está falando de algo muito maior. Só que se a gente fosse desmembrar isso, fosse pegar cada elozinho, a gente vai ver que a fé começa na gente. Quando a gente fala assim, vamos começar algo novo, seja um emprego, seja a tal da dieta, seja um sonho, enfim, qualquer coisa que a gente queira iniciar, se a gente não acredita na gente, ou seja, se não temos fé na gente, a gente para, empaca e estagna, fica estagnado, que nem água parada, e que apodrece. Porque a gente não tem a fé, primeiro, que a gente vai conseguir, que a gente vai levar a fim, que vai levar aquilo que a gente quer até o fim, né? E aí, Marcelo falou sobre essa questão, eu tenho uma doença, mas será que eu tomo o remédio que o médico falou? Será que eu vou tomar o remédio correto? Essa semana, eu estava lendo uma reportagem de uma senhora que descobriu um câncer muito severo. E aí, ela, lógico, como toda pessoa que descobre que tem uma doença, ficou desesperada. Uma pessoa, lá onde ela estava, acho que no hospital, falou o nome de um curandeiro. Essa pessoa estava tão fragilizada que tudo o que o curandeiro mandou ela fazer, ela fez. Ela abandonou um tratamento físico da medicina, um tratamento que teve seu projeto de pesquisa, enfim, né? E ela abandonou aquilo tudo e se entregou ao curandeiro. E acreditou, ela foi fiel a esse curandeiro. Desculpa, ela teve uma fidelidade a essa pessoa. E no fim, essa senhora desencarnou. Porque o tratamento que ele teve era tudo imaginação da cabeça dele e dela. Então, o que isso tem a ver com a história de hoje? É sobre isso. A fé dela era tão cega numa pessoa que não trouxe o tratamento que quando ela despertou foi tarde demais. Tratamento nenhum da medicina humana poderia dar jeito na vida, naquela doença que ela tinha naquele momento. Ou seja, ela pegou toda a fé dela e voltou para uma coisa totalmente equivocada. E é sobre isso que Emmanuel fala aqui, sobre essas teorias contraditórias, em que a gente tem a medicina que diz, faça isso, aí a gente fala assim, não, mas aquela senhora da esquina que trabalhou a vida inteira com erva medicinal medicinal é bom, mas tem um momento que a gente precisa de uma coisa um pouco mais contundente, um pouco mais forte, de acordo com aquilo que a gente precisa, né? Então, que a nossa fé também nos faça raciocinar, de enxergar o que é o correto. Porque não adianta, a gente viveu 2 anos de pandemia e que todo mundo ficou perdido sobre qual o tratamento mais eficaz para um vírus que era totalmente novo e que muita gente, infelizmente, desencarnou por tomar remédio equivocado. A gente estava tão desesperado na nossa doença que na hora de tomar o remédio correto a gente não acreditou na medicina. E é sobre isso, sabe? É sobre esses caminhos que a gente escolhe trilhar, querendo ter fé em Deus, mas dizendo o seguinte, olha Deus, você está me mandando esse caminho, esse sinal aqui, mas não é o que eu quero. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que diz, Senhor, que seja feita a sua vontade, é a vontade do Pai na nossa vida. Mas a gente fala assim, Pai, mas aquele caminho ali é o que eu quero, que eu tenho fé, então bota esse aqui no meu caminho. Não é. Então, essa nossa fidelidade a Jesus, ela várias vezes continua cega. E aí, o que eu acho super interessante é que Emmanuel ele faz o questionamento, mas ele dá a resposta no texto. Ele fala assim,
de que modo conciliar o progresso da inteligência com os ensinamentos evangélicos, porque isso que também é interessante. A gente está num processo de evolução que é muito mais da inteligência do que moral. Isso aí para a gente já está bem explícito, né? A gente está, assim, evoluindo intelectualmente, cientificamente, tecnologicamente, a passos largos, mas é a nossa moral, que é justamente isso. O que o ensinamento evangélico que você está tendo está acompanhando o seu raciocínio? Porque, assim, minha mãe, ela fala uma coisa, eu já falei isso aqui no café, minha mãe, ela praticamente só foi alfabetizada, né? E aí, na época que eu entrei na faculdade, que a gente sempre teve muito questionamento, ela falava assim, quanto mais você estuda, mais burra você fica. Ou seja, quanto mais você estuda na faculdade, mais você não ouve as outras coisas. E eu nunca entendi porque minha mãe falava aquilo. E é sobre isso, quanto mais a gente evolui em raciocínio, intelectual, inteligência, enfim, a gente vai... Parece que a gente vai se afastando do nosso ensino religioso. O nosso ensino religioso, ele está para dar apoio ao nosso desenvolvimento intelectual e passar pelo crivo da razão. Porque a gente não pode acreditar em tudo que dizem para a gente a primeira vez. A gente não pode acreditar piamente em tudo que aparece aí, porque justamente é não questionar a nossa razão, a nossa racionalidade, a nossa fé, a nossa fidelidade raciocinada. E aí a Amanda vai dizer, deixa, porém, os delírios do cérebro aos que o procuram e roga ao Senhor nos conserve os corações na tranquilidade da fé. Porque a gente se revolta com esses delírios do cérebro, sejam os nossos, sejam dos muito próximos a nós, ou seja da sociedade em geral. Eu, pelo menos, me revolto muito. Mas é sobre isso. Será que o meu coração está tranquilo na fé de que tudo vai passar? De que tudo é um ensino, é um aprendizado? Não é fácil pensar assim. Mas mesmo pensando na tranquilidade da fé, é sobre o que Marcelo disse. É continuar acreditando e ainda usando a razão e dizer, se não está de acordo com Cristo, não está correto. É se posicionar do ponto de vista cristão. É bom para mim ou é bom para todo mundo? Porque quando é só bom para mim, não é bom para todo mundo, aí não tem o princípio cristão. É justamente esse ensino evangélico que se distancia de mim. Não sei, gente, eu fico questionando muito, parece que eu falo e não consigo dizer o que eu sinto. E aí, Luísio? Você estava falando dessa questão dessa senhora, e tem um ditado popular que diz assim, confie em Deus, mas tranque o seu carro. Né? Então é importante a gente pensar nessa questão também, porque muitos de nós buscamos alternativas à ciência para a cura dos nossos males. O tratamento espiritual ajuda, sim, a buscar uma ajuda de ervas, de um curandeiro que seja, mas continue o seu tratamento médico, de forma alguma abandone. Né? Eu falo assim, algumas questões vêm a nós para que a gente possa refletir. Você contou dessa história de uma senhora, eu tive uma amiga nossa aqui, em Araraquara, que quando, nos seus 70 e poucos anos, 78 anos, 73, se não me engano, eu não lembro exatamente o ano que ela tinha, veio para ela o diagnóstico de um câncer de mama. E ela, naquele primeiro momento, mexeu basicamente com a sua estrutura, embora fosse uma pessoa que tivesse uma religiosidade ímpar dentro dela, não sei qual religião que ela tem, mas você percebe que é uma pessoa que tem uma religiosidade muito forte dentro do seu coração. E naquele momento que veio o câncer, ela ficou assim muito atônita, até que ela começou a raciocinar. Então, ela começou a pensar assim, em vez de partir para o vitimismo, por que para mim? Por que com tanta gente ruim? Por que veio essa doença para mim? Podia vir para um, para outro, para não sei o quê. Ela começou a pensar de forma diferente. Para quê? Qual a razão dessa doença vir para mim nesta fase da minha vida? Qual a lição, qual o ensinamento eu preciso aprender com ela? E foi em busca de um tratamento, e no tratamento ela se curou. E curando, ela trouxe lições para nós tão importantes. Você pode buscar ajuda espiritual, pode e deve, mas também concomitantemente com ajuda médica. Porque não adianta nada, né? Eu lembrei até daquela história
não sei se vocês lembram, quando, num determinado momento, uma região ia passar por uma chuva muito forte e ia dar inundação naquele vale. Então, veio os avisos da televisão, do rádio e tudo mais, e uma pessoa ali falou assim, olha, eu vou ficar aqui porque eu tenho fé em Deus. Começou a chover, veio o pessoal de carro para retirá-lo e falou, não, eu vou continuar aqui porque o meu Deus vai me salvar. A chuva continuou chovendo tanto, ele foi para o alto do telhado e aí veio um helicóptero para retirá-lo. Ele falou, não, muito obrigado, o Senhor vai me salvar. Inundou tudo, ele morreu. Quando chegou para o lado de lá, falou assim, cadê o Senhor que não veio me salvar? Aí a resposta, eu mandei o aviso pelos meios de comunicação, eu mandei um carro, mandei até um helicóptero. O que você queria que eu fizesse? Aloysio, eu já vou começar a fazer aqui minhas considerações finais. Sabe o que eu percebo nessa questão de fé? Um romantismo, uma romantização. Olha, veja, o Aloysio sofreu, o Marcelo sofreu, e eles, aguerridos, resistiram, confiaram, curvaram os joelhos no chão, não ouviram nada, e Deus os salvou depois de muito sofrimento. Aí vem a questão, precisaria ter tido tanto sofrimento se você não tivesse adicionado a sua crença à razão? Ele já podia ter sido socorrido, esse cara, se ele tivesse ouvido o anúncio, mas não. Ele precisou receber o segundo aviso, o carro que chegou, o terceiro aviso, o helicóptero, e desencarnou no quarto. Aí o cara vai lá e diz assim, mas ele morreu crendo. Ele morreu acreditando em Deus. Mas o que adianta quando você acredita, mas é surdo e cego àquilo que Deus te mostra na fé? O que adianta? O que adianta você ser um crente? Eu creio, e o Senhor te mostra ali, fala para você assim, olha, precisa fazer isso, olha, a ciência evoluiu, reza. Olha, essa consideração que a Alessandra fez é o que mais existe. Instituições religiosas que estão medindo fé com ciência. Vamos medir fé? Quem vai poder mais? Diga a eles que você tem uma fé, que você acredita em um Deus, como se ciência não fosse coisa de Deus. Como se medicamento não chegasse à Terra por permissão de Deus. Como se a televisão não fosse permissão de Deus. Como se um alarme que sinaliza o perigo está iminente não fosse por permissão de Deus. Sabe? Então, assim, a gente, ao invés de compreender que tudo o que chega na Terra é de Deus, nós separamos as coisas e dizemos, isto é do homem, Aloysio. Aloysio, remédio é do homem, mas fé é de Deus. Mas, Aloysio, o remédio que chegou na Terra foi Deus quem permitiu que chegasse. Sabe? Então, usa. A televisão, a gente fala assim, nós temos religiões, né, radicais, em algumas nações, principalmente na América do Norte, Estados Unidos, que são religiões que vivem no século XVII. Não vem a TV, não tem celular, não tem um carro, porque eles dizem que isso não é de Deus. Mas claro que é de Deus. Claro que é de Deus. Quando você fala numa fertilização in vitro, né, discute-se muito essa semana, teve uma pessoa que fez uma fala, né, dizendo assim, mas é homem com mulher e mulher com homem, senão não procriam filhos. Aí você fala assim, amigo, existe uma coisa chamada fertilização in vitro, onde você apanha o doador de óvulo e você pega um doador de espermatozoide. Se você é um homem que ama outro homem, você não vai, obviamente, biologicamente, gerar um filho com outro homem. Mas existe, porque a ciência já desenvolveu,
técnicas que você pode ir a um banco de embriões ou um banco de agentes, de gametas, e está ali programando. Mas isso é um absurdo? Não é, não. Isso aí é a permissão de Deus. Eu me lembro quando teve o bebê de proveta, eu sou dessa época. Foi um estrondo, o homem está mexendo com Deus. E hoje a gente dá um nome lindo de fertilização in vitro. E antigamente ninguém escutava o termo bebê de proveta, era uma coisa. Hoje é comum a mulher recorrer à fertilização in vitro. Aí é um laboratório e tem o bebê de proveta. É uma fertilização realizada fora do corpo, e depois que fertiliza aquele ovo, implanta lá no útero de volta e deixa de desenvolver. Ah, mas isso é um crime? Não, isso é Deus que permitiu. Olha, nós crescemos para isso daí. E essas foram minhas considerações finais, gente. E o que é incrível, né? A gente sabe que pela reencarnação e pelos nossos débitos do passado, passamos na vida atual as vicissitudes da vida, as nossas provas e expiações. Quantas mulheres, inicialmente, né? Quantas mulheres por aí não cometeram vários abusos com seu corpo físico no passado e que hoje um dos meios dela se tornar mãe é através da fertilização in vitro. Isso mostra a persistência, a insistência, a aceitação, tantas coisas que a mulher tem que administrar dentro da sua consciência, da sua mente, para poder gerar um filho depois através da fertilização in vitro. E que abriu as portas para a possibilidade da maternidade e da paternidade para aqueles outros tantos, né, os casais homoafetivos, que podem gerar filhos. Então, a ciência contribuindo com a humanidade para o amor ao próximo, a aceitação ao próximo, com tantas coisas que Jesus nos ensina. Aí eu estava vendo um texto que é de Batuíra, que ele fala sobre fidelidade. Ele diz assim: Jesus não necessita das nossas afirmações labiais, nem tampouco de manifestações adorativas. Conta, assim, com a nossa fidelidade, seja quais forem as circunstâncias. Então, a fidelidade é essa fé de um casal que deseja ter filhos e acredita no processo do homem, da ciência, que pesquisou e possibilitou que ele pudesse gerar um filho, mesmo que fosse no ventre de uma outra mulher. Quantas mulheres hoje são... eu esqueci qual é o nome aqui no Brasil das barrigas de aluguel, mas são mulheres que podem gerir filhos das suas irmãs, das suas filhas, quantas outras, né, que dá a possibilidade de uma nova vida vir, e quantos irmãos estão na espiritualidade precisando reencarnar. Então, pegando esse gancho aqui do Batuíra, né, que Jesus conta com a nossa fidelidade, seja quais forem as circunstâncias. Aí eu fiquei pensando naquele barquinho da história que a Luísa contou lá no início, né, do barquinho onde Jesus estava com seus apóstolos. Jesus ali só contava com a fidelidade deles, e o desespero bateu primeiro. Quantas vezes que a gente tem as nossas provas e as nossas expiações, que Jesus só conta com a nossa fidelidade de saber que tudo vai passar, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o desespero. Porque como o barquinho que estava lá no lago com os apóstolos que se desesperaram, nós temos os nossos barquinhos durante a vida. O barquinho da história que passou, foi o aviso, passou alguém para socorrer, e passa de barco, e passa de jet ski, e passa de canoa, de stand-up, porque agora é tudo adaptado, né? Então a gente agora tem um stand-up, que aí a pessoa pode passar numa pranchinha e te dar carona também. Até o helicóptero passou, e Jesus só queria contar com a fidelidade daquela criatura. Mas é sobre isso, a gente não consegue ser fiel, porque a gente só quer ser fiel no muito, a gente não quer ser fiel no pouco, né? Aí esse texto, o texto de Batuíra, ele fala assim: saibamos conservar a fidelidade como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois que em muitos lances da vida precisamos muito mais de lealdade no espírito,
pão para o corpo. O pão para o corpo é totalmente necessário, mas a gente não tem lealdade no espírito, porque a gente sempre vai achar que a gente é o mais injustiçado, que a gente é o mais vítima, que a gente sempre vai ser, eu sou a pior criatura da espécie humana para poder merecer isso. Não é questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Necessidade não é para o outro, é para a gente. A necessidade de se aprimorar, de aprender, de se burilar, de se polir, enfim, né? Então, que a gente possa, eu falo isso tudo, gente, mas é para tentar o meu ouvido escutar mais, entronizar mais essa questão, né? Minha mãe, muitos daqui já sabem que eu cuido da minha mãe, tadinha, tem vários problemas de saúde, vários, diversos, mas continua viva, e continua no reme-reme da vida aí, até o dia que ela realmente tiver que desencarnar. E essa semana a gente teve 2 diagnósticos, uma de pneumonia, e logo depois, um dia depois, de uma infecção no olho. Aí ontem eu parei, chorei e falei assim, Senhor, por quê? Depois de tantas doenças que ela teve, de aparecer mais uma e mais outra, e aí o meu coração, aí eu não escuto, né? E aí bate aquilo assim, que ela precisa. Então tenha fé de que isso não veio para ela porque ela é uma vítima, porque ela precisa aprender, porque ela ainda precisa, mesmo lá, ela não é uma pessoa muito idosa, ela só tem 72 anos, mesmo não sendo muito velha, ela precisa. E é sobre isso, é sobre a gente precisar e acreditar que nada vem para a gente de uma forma despropositada, né? Então, independente do que a gente viva, é a necessidade que o nosso corpo e o nosso espírito precisa, né? Luísa, querido, muito obrigado pela sua participação, a Babi, Marcelo, todo mundo do chat. Deixo você, então, com as suas considerações, querido. Amigos queridos, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de uma vez mais estarmos aqui reunidos, nesse bate-papo tão alegre e descontraído, que já deixa o nosso dia bem mais florido, né, como vocês costumam dizer. Eu tenho só a dizer gratidão a todos pela oportunidade, desejo que nós tenhamos um dia abençoado, com muita luz, com muito sol, a iluminar os nossos corações. Nossa, gente, a pessoa que fala tudo isso para a gente, né? Começando com essas reflexões, é para a gente começar o nosso fim de semana com o nosso pé embaixo, na disposição e na vontade. Então, só lembrando a vocês, né? Que esse final de semana que realmente é uma necessidade que a gente tem de visitar o nosso coração, de visitar a nossa vida, visitar as necessidades do nosso Brasil, do nosso planeta, e que a gente não fuja a nossa responsabilidade de dever cidadão, né? Porque todo direito que a gente não usa é um direito que a gente não tem necessidade. Então, que a gente possa exercer os nossos deveres e os nossos direitos. Então, queridos amigos, muito obrigada pela participação de todos vocês que aqui estão no chat. E gratidão ainda muito maior, nossa querida Babi, que com as suas mãos amigas, maravilhosas e iluminadas, vem aqui trazer as nossas palavras em sinais para os nossos irmãos da comunidade surda. Lembrando a vocês, aproveitem o dia, curtam bastante, mas não esqueçam que amanhã às 7 horas da manhã tem mais café. Aloysio, querido, então eu deixo você com a sua prece final para a gente, por favor. Convido então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus. Pedindo a Ele, Mestre querido, aqui nos encontramos reunidos em Seu nome, dá-nos a fé, dá-nos a simplicidade de seguirmos os Seus passos, a persistência nas nossas ações e, sobretudo, a Sua proteção, a Sua paz para os nossos dias. Esteja conosco, Mestre. Proteja todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Ampare os aflitos. Socorre a nossa pátria querida, tão necessitada do seu amor, e que seu amor possa brotar em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.
E assim será e vai ser. Queridos amigos, aproveitem muito por aí, Babi, Marcelo, Aloísio e chat querido. I love you vocês. Um beijo, até amanhã, 7 da manhã, estaremos aqui com mais Café com o Evangelho.